Muito bem, estamos de volta e esse é o último bloco do nosso programa, você não pode perder, não é? E depois do BH Todo Dia, claro, na sequência, você continua ligado aqui no canal Viver Brasil, porque tem saúde e bem-estar com o nosso querido Fernando Rocha. E, aliás, todos os conteúdos do nosso canal Viver Brasil ficam à sua disposição no YouTube, né? No canal Viver Brasil no YouTube. YouTube Canal Viver Brasil. Vá lá e confira, assista na hora que você quiser, do jeito que você quiser e com quem você quiser, tá bom? E vamos continuar com o Piazza aqui, né? E agora nós temos que falar daquele timaço do Cruzeiro de 66, que enfrentou o Pelé, né? Você jogou contra o Pelé várias vezes. Depois, de 70, você jogou com o Pelé. Como é que era o Pelé dentro de campo assim, hein, Piazza? Olha, você tem, como diz um chamado rei do futebol, que já era, né, da época, a capacidade de jogar futebol, da forma que jogava, e eu particularmente digo para você, com o que a gente às vezes não esperava surgir, uma certa humildade, ou com uma grande humildade até para... Pelé era humilde, então? Eu considero que era um jogador humilde. Claro, ele não deixava de chamar atenção, não deixava de falar e tal, mas até eu tenho... É como se fosse agora acontecendo. O primeiro jogo, que eu já tinha participado das eliminatórias com ele, né? Com o Brasil classificou. Mas o primeiro jogo da Copa do Mundo, que nós enfrentamos lá em Guadalajara, eu lembro como se fosse agora. A gente entrou no vestiário, todo mundo eufórico, estreamos vencendo, aquela coisa toda, né? Foi contra a Romênia? Não, Tchecoslováquia. Que era um timão. Muito, 4-1, exatamente. Aí, que não foi estrear 4-1, Tchecoslováquia, né? Aí, a gente já estava tirando com o fardamento. E o Pelé foi um dos últimos, como sempre, né? Porque a imprensa, todo mundo queria falar com ele. Aí, lá dentro, o vestiário, que a gente já estava tirando o chuteiro, o fardamento, e batendo palma. Moçada! Olha só. Foi bom, mas precisamos melhorar muito mais. Eu acho que a de 66, em fevereiro, quando nós chegamos com bicampeões mundiais, a de 66 parecia que ia levar, e tinha grandes jogadores também, né? E não atropelou. Então, ele já tinha um compromisso, uma marca né? dessa derrota, frustração, dessa derrota, né? Então, como ele estivesse ali, a gente ainda ele não tinha nem tirado, ele estava só de calção e tudo, e entrou batendo assim, moçada, foi bom, mas precisamos melhorar muito mais, hein? E aí, quando ele fez isso, ele sentou ao meu lado, eu estava ali já tirando a roupa, e não sei por quê, você fala assim, por quê? Eu não sei se é porque a gente, ao enfrentar o Santos na Taça Brasil 66, se ele viu a capacidade da gente, não, você a era forma o líder, da o capitão do time, né? E ele era o capitão do time, Isso. Por causa disso, eu acho uma coisa também. Ele falou, tem que falar assim. Ele ainda usou muito aquela expressão muito popular do futebol. Se não tem neguinho aí, acha que já é campeão. Ele disse assim, sabe? Mas eu acho que ele falou assim com o senhor por uma coisa. Em 66, na final, Cruzeiro pode falar, Santos... desculpa, pode falar você. Cruzeiro e Santos, fiquei sabendo de uma história. Quem assistiu o jogo falou que você tomou uma bola, deu um ladrão, né? O jargão de futebol, tomou uma bola do Pelé e saiu jogando, e ele ficou olhando assim, pô, o cara... Esse cara roubou na linha e foi embora. Em 66 no Mineirão. Você lembra disso? Não, a gente teve no Mineirão. Eu tava lá. Fiquei sabendo dessa história. Mas eu não esqueço. É Eu também não esqueço uma no Pacaembu do primeiro jogo. Segundo. Não, segundo jogo. Esse do primeiro. Aquele primeiro jogo foi uma coisa surreal, sabe? Foram os gols rápidos, 5 gols do foi uma coisa assim, inacreditável. Uma coisa que até... Pegou também, você olhava o placar naquele Mineirão quando chegou. Vocês nunca esperaram fazer isso contra o Pelé. Não, claro, não nem imaginava. Se ganhasse ou se empatasse, já estava no lucro. Muito bom, já estava fazendo, né? Hora extra. Mas aí teve o jogo do Pacaembu. Mas teve você falou um negócio aí, estaria conformado com o vice-campeonato da Taça Brasil? Não, no primeiro jogo, que era o Santos, aqui... Então... Oi, Ivano, não faz pergunta difícil. A gente chegou e falou, gente, é o Santos, né? Aquele Santos que a gente... Aí quando começa 1-0, 2-0, aquela coisa toda, até quando nós fomos para o intervalo... 5-0. 5-0.
Você olhava para o placar do Mineirão, e eu particularmente, e isso eu senti também nos outros companheiros, eu falei assim, como diz, não dá para acreditar que a gente está ganhando 5-0. Estou sonhando, né? Não, me belisca. Exatamente. Foi esse o sentimento que eu teve. Eu falei assim, né? Gente, 5-0. E interessante, nós fomos vestiário, voltamos, mas nós voltamos, você vê como que era esse futebol da época. Voltamos e dizer um para o outro assim, eu lembro que eu também gritei, falei muito sobre isso com o capitão do time, falei assim, gente, cuidado, não está ganho, não ganhamos. Antes de 20 minutos já 2 gols. Exatamente, não, e a gente falou assim, ó, 5-0, mas não está ganho. Cuidado, porque a gente já conhecia o Pelé, Botafogo na época do Garrincha, de 4-0, de repente, eu assim, Botafogo no Independência, fazendo virada aqui, em muitos lugares. Falei, poxa vida, esse Santos é aquele time da virada. Então eu falei assim, tá, vamos voltar com cuidado. Pé no chão. Você com 5-0 e a gente falando não tá ganho. Você voltar com cuidado. Você falando assim, pô, é já estão com medo, 5-0, puxa vida. Aí, resultado. O Santos voltou, daí a pouco foi lá, 5-1, 5-2. A sorte que quando o Santos fez 2, e que ali de criar mais fogo na fogueira, né? Aí, isso. Nós fomos lá, fizemos sexto, que matou o Santos de vez. Isso, perfeito. Você entendeu? Perfeito. Mas espera aí, Piazza, o Adriano falou dessa bola que você roubou do Pelé, aqui no Mineirão, mas aí você falou, mas lá no Pacaembu... eu tomei uma debaixo da perna. Mas essa bola que eu tô... Vamos pular essa parte. Essa bola, sabe, olha pra você ver como era a coisa, né? Eu não tinha mal, eu sempre visei a bola, nunca dei um pontapé em país nenhum, mas estava na área do Cruzeiro. Isso. E aí, como a gente usava o chavão, a bola pererecando ali na área, aquela coisa toda e tal. E aí, claro, estava o Pelé perto, aquela coisa. Na hora que o Santos poderia fazer o gol, estar naquele tumulto, aí eu cheguei, como você fazia, no meio da nossa defesa e de repente consegui puxar essa bola, consegui puxar. Isso. E sair com ela. E aí, com aquela elegância, né? Não deixei fazer falta nem nada. No gol de cá, direita das cabines. Isso, exatamente. Aí, mas aí veio uma coisa muito interessante que quando já estava 5-0, né? O Santos estava doido naquela altura. Realmente estava desnorteado. Sim. Teve um lance que, desculpa, mas é coisa interessante, sem nenhum tipo de maldade. Aí teve um lance que veio, a confusão, onde até que o Pelé foi expulso. Lembra? O Armando vai o Pelé e tenta, até numa bola, até eu participei do lance. Dividida. E o Pelé também tinha que tomar cuidado, porque ele também, aquele negócio, quem toma aqui às vezes dá ali, né? Nós tivemos o Procópio aqui no programa. Isso, falou do Procópio, exato. Do Pelé. Aí quando foi no eu não fui com maldade, fui na bola, sempre visei bola. Sim. E o Pelé veio. Mais duro, né? Você sentiu pra pegar. Que ele... Aí eu, apesar de ser garoto, não ter emoção, dei. Deu tempo. Tal, né? Aí que a confusão. O Procópio, que tomou as 2 por mim, porque o Procópio tinha jogado em São Paulo, já era mais velho, né? E tal, o Procopão. Ainda bem que não foi o William, foi só do Pelé. O Cavalo era mais embaixo. Foi o William, né? Mas aí veio esse lance daquele jeito. Aí o Procopão, que tinha jogado já contra o Santos, né? Porque ele foi para São Paulo na época, enfrentou o Pelé. O Procopão saiu na minha defesa quando o Pelé foi na divisa pra... Eu puxei, apesar de ser garoto, eu puxei a perna que eu senti, que havia maldade. Aí, resultado, foi a hora que o Armando Marques chegou, né? E botou o Pelé pra fora. E o Procópio também chegou junto. Pressionou. Covarde! Quer quebrar a perna do garoto? Pressionou, né? Aí o Armando Marques chega e acaba... o Armando Marques pertinho do negócio, e aí a coisa partiu para o Procópio e o Pelé. Que aí o Procópio chamando ele de covarde, porque realmente a intenção foi, né, aí
Comadre, você aí vai os palavrão pra cá, os palavrão pra lá, né? Faz parte, né? Aí o Armando Marques não nem teve aquele pensou. jeito, ainda mais naquela época, ele tirou o expulsou cartão os dois. desse pra fora, seu Procópio, pra fora, seu Edson. E o Procópio, Ai, levei meu você comigo. Aí quando foi Procopão. pra fora, seu Edson, ele não falava Pelé, falava Edson. Senhor Edson. O Toninho Guerreiro, que Isso. estava no... Era centroavante. Foi tentar, né? E o Pelé tentando falar com o Armando que o que ele xingou, né? Não era com o Armando, era com o Procópio, não sei lá, papá. E aí, veio o Toninho Guerreiro, naquela confusão, e o Pelé tentando justificar com o Armando, veio o Toninho Guerreiro e pega no Pelé assim e começa a puxar ele ali, da roda, falando, sai, negão. Você é burro demais. olha só pra você ver o que é acidente do futebol. Você é burro demais. Você é burro Em demais. vez de mandar um homem, você mandou o Procópio e tá com ciúme. Ô, gente, eu falo assim, contar isso, eu tô falando... Piazza Tem uma outra continua em curiosidade que o negócio de 66, lá em São Paulo. Primeiro tempo, 2-0 pro Santos. Isso. Né? Vocês vão pro vestiário. Entra o Mendonça Falcão no vestiário e o Felício arma uma confusão e falou que ele foi lá para marcar o terceiro jogo. já estava com Como é que foi essa conversa. história? Isso é que mudou? Isso é que foi fez o com time virar? Felício. Não foi só isso, não, né? Mas o Felício usou isso para chegar até nós, porque ele tinha falado justamente, que realmente você falou assim, pô, que negócio, nós esquece o resultado de Minas. Isso. Santos agora, nessa hora, já está 2-0, sei lá, não vai. Nem, chuva. já sabe que vai ter o terceiro jogo. Aí já foram para poder ver com a direção do Cruzeiro, isso até uma falta de respeito e Claro, tal, né? claro. Por mais que o Santos fosse capaz, né? E para ver o local da terceira partida. Aí mexeu com os brios, né? Aí a gente também ficou sabendo. Mas isso não basta, se você chegar no jogo. Isso, mas isso. é claro que você chega e então, pô. É. Peraí. E o Felício também, que era... jogou Inteligência, isso, né? fala assim, ó... avisou a turma assim que ia sair, falou assim, ó, vieram aí querendo marcar o terceiro jogo. Ou seja, Mas nós já estamos fora, não podemos mas não vai, Não vai. Deu aquela força e ao mesmo Isso. tempo cobrando, né, os jogadores, e realmente voltamos. E até a gente ficou meio assim, porque... Parou a chuva, Piazza, né? Ajudou. Deixa eu aproveitar Sim. que o Ivan lembrou muito bem desse lance, e eu queria falar dessa coisa de adiar jogo. Vamos para 1974. 74. Cruzeiro e Vasco, final do Campeonato Brasileiro. Aquele jogo roubado. Volta Aquele gol, Armando. aquele gol anulado, Calma, peraí. absurdo. Primeira Foi coisa, ali de fundo. Piazza, tem uma história de que a presidência do Cruzeiro tinha vendido o jogo, que seria aqui no Mineirão, para o Maracanã. Que história é essa? É verdade? Olha, até onde eu sei que... Eu não quero jogar só nenhum, que é a diretoria. Claro, mas diretoria, isso. O Felício é que dava as Felício cartas de novo, nesse, né? É que tinham comprado o jogo que seria aqui Para o Maracanã. no Maracanã, para decidir. E tem uma coisa que eu, todo respeito, eu acho que é a questão de religiosidade, é uma questão que a gente, crença, etc., a gente tem que ter muito respeito. Cada um tem a sua, né, crença, Isso. tem a sua religiosidade, a minha ser boa para mim, às vezes a dele é boa. Mas aí entrou esse lado de que o Felício Brandi era muito chegada à parte de espiritualidade, mas assim, a questão de que eles falavam até na época, que era macumba, ele tinha uma mãe de santo, ele tinha uma mãe de santo, que era lá pro lado da Pampulha. Eu cheguei aí lá, confesso a você que eu cheguei uma vez que eles levou a gente E que lá. estava amarrado o negócio e ia dar certo. Que é para fazer, né? Fazer o serviço, né? E aí teve isso, Aham. mas acabou. E aí foi um jogo só no Maracanã. E acabou esse jogo no Maracanã. E eu vou te falar, não foi muito fácil não, porque o Armando, Mesmo verdade, Armando agora. Meu Armando, eu sempre admirei, sempre achei sim. grande hábito, mas estava vinculado à Federação Carioca naquela época. Ele já estava armando. Suspeito, muito Ele já suspeito. estava No mínimo armando. suspeito. Já não podia realmente. Agora, E Eurico Miranda, Eurico Miranda. Novo, ele não saía começando de dentro da CBD, né, CBF depois, que era na Rua da Alfândega, 70.
O Piazza, deixa eu aproveitar que nesse jogo acontece também, né, apesar de tudo isso, revela-se um grande talento do futebol brasileiro que nós perdemos agora. Roberto Dinamite. Como é que foi isso? Como que era o Roberto Dinamite? Olha, era fenomenal mesmo? Um grande jogador? Muito jogador, inclusive. Um cara leal, sabe? Eu lamentei muito, né? Apesar de já não estar mais jogando futebol, mas ele tem que ter seu lugar na história do futebol brasileiro, independente de não ter sido campeão mundial. Sim. Mas o Roberto Dinamite era um excelente jogador, principalmente na função, na missão de fazer gols, né? Eu queria o Roberto no time do Cruzeiro, apesar de ter lá o Disseu, você não tinha o Evaldo, não, né? O Evaldo, também não. Não. A gente é aquele negócio, tirava quem quer que fosse, mas é aquele negócio. Era um time de ataque, era um time que você era movido só a coisa ofensiva, né? Isso. Então... E o Roberto era um grande jogador mesmo, né? E uma pessoa muito boa, que você está dizendo. Muito, também, muito, né? A gente tem respeito. Você citou Evaldo, Disseu, mas como é que era jogar ao lado do Tostão? O Tostão é aquele negócio, né? Que você tem... Ele é um jogador muito inteligente, o Tostão. Eu particularmente, sempre vim de trás, quando o Tostão pegava uma bola, e às vezes todo mundo olhando, marcando lá, e eu já passava como médio volante, largava, desprendia lá da minha defesa e já passava, e tem lance do campeonato que eu lembro perfeitamente disso. Quando eu estava passando pelo Tostão, mas na frente ainda estava mais um marcador, ele já estava enfiando o pé debaixo da bola, jogando por cima de você, com o marcador, e já me deixando na cara a cara com o goleiro. Quantos lances? A bola no pé do Tostão. Você entrou no lugar certo, na hora certa, vai chegar. Você pode ia chegar redondinha. Era um jogador inteligente demais, uma capacidade. E o biotipo do Tostão é que a gente fala assim, gente, quantos companheiros vêm falar, eu não sei como esse cara joga com essa perna grossa, não sei o que lá, assim o biotipo, sabe? Tudo para dar errado, né? Então, tem coisas que no futebol a gente precisa ver para acreditar. Você tem muita saudade do Tostão, assim? Você encontra com ele? Porque ele é mais reservado, nós moramos ali pertinho, em Lourdes, eu sempre passei na cadeira, mas o Tostão, toda a vida, eu tornei muito ligado ao Tostão. Nós sempre fomos colegas de quarto, inclusive na seleção brasileira de 70, né? Acompanhei todo aquele drama do Tostão, porque em 69... Eu fui em 69 com meu pai, eu cobri o treino lá na Urca, e na concentração tinha o jantar, coisa e tal, era dividido por quarto. E chegava sempre Piazza e Tostão juntos. Olha só. E teve um dia que o João Saldanha chamou o Chirol, chama lá o Edson, o Jonas, que é o Edu, o Carlos Alberto e o Zé Maria. Virou, já chegou e falou assim, a partir de hoje, o Edson, o Jonas fica com você no quarto e eu sei, Carlos Alberto, o Zé Maria é seu companheiro de quarto. Mas por quê? Porque eu quero. Tinha aquelas coisas, né? Mas deixava o Tostão com o Piazza. O Tostão não mexia. Inclusive houve aquela da seleção mesmo, aquela história do negócio do Saldanha. Sabe que o Saldanha foi meu padrinho de casamento. Eu não sabia, é mesmo? Eu convidei. Eu fui no casamento. Que bar. Eu fui com o pai. Eu fui com o pai. Não perde uma, hein? Jornalista. Mas foi o Saldanha. Eu sempre... Quer dizer, era um cara político, né? Ele era de esquerda. Isso. E na época da ditadura, não era fácil. Mas ele não tinha palavras na língua. Mas no futebol ele não inventava, sabe? Eu gostei muito do jeito de Saldanha, porque... Arroz com feijão, né? E aquele negócio, respeito. Respeitava os jogadores. Não pegava, vou inventar, passar. Até podia dizer assim, mas o Zagallo inventou mudou para cada ali. Eu ia te perguntar até isso. Como é que foi a hora que o Zagallo te deu a notícia que você ia ser quase zagueiro? Na Copa de 70. Eu sempre gostei do meio de campo, né? Que é a função minha de origem. Mas porque eu fui aquele cara assim, você dava um drible e eu estava pronto para tomar o segundo. Sim. Mas eu... Ia na bola. Era um cão de guarda, não? Como é que eles usam esse termo assim? Que você vai lá, persegue, fica fungando, o pitbull. Fica fungando ali em cima dos caras. Aquele negócio
joga debaixo da perna, eu colho. Não tem problema, eu vou pegar essa bola, isso. Né? Aí, a única coisa que eu sempre dava como resposta, principalmente quando você tomava, que a jogada que mais o jogador sentiu humilhado, qualquer um, é quando você tomava debaixo das canetas. Não tem jeito. Mas aí quando você chega lá e tomava, aí eu já ali não precisava falar mais nada. Vinha na minha cabeça assim, tá vendo? Já estou se passando debaixo da minha perna, tomei a bola está aqui comigo. Eu pensava assim, sabe como uma resposta? É melhor. Mas e aí, quando o Zagallo fala quando ele falou com você que você vai ser o quarto zagueiro a partir de agora. Mas você sabe como é que surgiu rapidamente essa questão do quarto zagueiro? Joel machucou? Joel machucou? Não? Não. Foi dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, e tem aquele match treino, seleção A contra a seleção B. Isso. E eu estava jogando na seleção B. E aí, só tinha um jogador na reserva esperando a vez para treinar. Isso. Baldock? O Baldock já estava fazendo... No time reserva, no time B. O Fontana estava no time... Fontana. Sabe quem era esse jogador? O único que estava faltando entrar nesse... Não tem nem ideia. Dia 1º de maio? Zé Carlos do Cruzeiro. Quando o Zé Carlos apontou... Aí você fez a por isso que eu estou assim, quando o Zé Carlos apontou, eu nem perguntei ao Zé Carlos... Onde que ele queria jogar, né? Se ele ia jogar no meu lugar. Isso. Me voltou, naquele momento, me voltou atrás um jogo que nunca mais saiu da minha cabeça, o famoso Atlético 3x3 no Mineirão. Mineirão, eu lembro. Eu lembro que o Procopio foi expulso. O Procopio foi expulso, foi a primeira vez que eu joguei. Foi a primeira vez que eu joguei com a zagueiro. Aquele filme, naquele momento, por incrível que pareça, passou minha cabeça, que o Zé Carlos entrando, eu falei, não, quem tem para quase zagueiro sou eu. Que educação sua com o Zé Carlos. Esse jogo foi em 67. Aí eu não perguntei, fui. Nem pensou, você já foi. E falou, Zé Carlos, fica aqui. Isso. Agora, só que depois, na sequência, que o Zé Carlos já estava convocado para a seleção. Só que na sequência eu falei, eu fiz uma coisa, a gente ser bonzinho, tem um limite, mas tem que tomar cuidado. Tem um limite. Porque é aquele negócio, cada um está buscando seu espaço, que é muito importante, é justo isso, é para isso, é bom, né? E a gente, de repente, puxa, o Zé Carlos, sabe do jeito que jogava de meia, jogava de tal, tão bom. De repente, ele vai na minha... toma meu lugar. Se eu não for na outra de quase zagueiro, aí eu estou dançando. Na hora de vir a lista de, de cortar, quem fica, quem não fica. Aí você falou, vou de quarto zagueiro, vou jogar bem. Né? Aí eu falei assim, não, mas eu não podia, quer dizer, cara, vai companheiro. Claro. Eu falei, não podia, que veio na mente esse Atlético Cruzeiro 3x3, que o Zé Carlos entrou e eu fui, o Procopio foi expulso e eu entrei. Jogo improvisado, segurou. O Atlético fez 3x0, o Cruzeiro empatou em 3x3. O gol de pênalti dele. Exatamente. Gostava de jogar como volante porque disse que saía com a camisa toda suada. E não gostava de jogar como zagueiro porque saía só com a parte da frente suada. Não, inclusive na seleção brasileira, você está falando nisso, na seleção brasileira, em 70, por incrível que pareça, embora tenha sido campeão, aquele jogo todo, tinha hora que eu ficava meio frustrado, sabe? Eu sentia assim que eu pegava... Posso jogar mais? Que eu pegava... E não estava suado. Porque no Cruzeiro, o time do Cruzeiro jogava 1-4, 1-5. Isso, vamos embora, né? Todo mundo. Que tinha o Neco e o Pedro Paulo que prendia mais, porque se estivesse ali aí ia arrebentar mais a gente. Mas era isso. Por quê? Era só eu, só você segurando, né? Ainda bem que tinha esses 4 zagueiros fixos, que o Neto ficava mais preso e o Pedro Paulo também, com o Willi e Procopio. Porque se tivesse o Nelinho naquele momento no time... Aí ia ter que sair cobrindo. Você que ia ter que ir lá cobrir. Você ia correr mais ainda. Eu ia me arrebentar todo. Então, entendi. É interessante que esses acontecimentos anteriores... Sabe quando eu fui e usar desse coisa, não, o Zé Carlos, quem tem que ir para zagueiro sou eu. E que aí eu não sabia que estaria ali, abrindo uma brecha para mim lá na frente, quando eu fui ser campeão com a zagueiro, eu peguei isso e trouxe lá. Né, aqui no Cruzeiro aconteceu isso. O Zé Carlos virou volante, confiou pro Luiz e ele quase zagueiro. Aí, mas eu fui, porque eu falei, entre o Zé Carlos com a zagueiro e eu que tenho mais, né?
já tinha, no Atlético Cruzeiro 3x3, famoso 67. Aí eu fui para 4 zagueiros, o Zé Carlos foi no meu lugar. E quando foi na seleção brasileira, tendo o Zé Carlos, o único que faltava assim, para compor o time, no dia 1º de maio. E o Saldanha não abria a mão dele, né? Não, e o Zé Carlos era, né? É demais. Aí eu falei assim, vou para zagueiro. E eu acho que até contundiu, se não me falava, contundiu foi o Baldock nesse dia, no treinamento. E aí o Zé Carlos foi entrar. E eu falei, não ia esperar o Zé Carlos chegar e falar se o Zagallo está falando, fala com o Piazza para ficar de zagueiro central. Eu mesmo fui. E o resultado? Que eu lembrei desse Atlético Cruzeiro 67. Muito bom, resultado, muito bom. E o resultado? Tricampeão do mundo. Tricampeão do mundo. E aí você imagina, né? Ali não podia imaginar que eu estaria assegurando a minha permanência nos 22, né? Que seriam, né? Porque tinha mais jogadores. Né? Nos 11. Não, nos 22, né? E dos 22, quem sabe até nos 11. Né? Mas eu ficava muito preocupado, porque eu tinha uma dessas partes, um bom sentido de cobertura, de zaga, mas tinha uma coisa que eu não sabia verdadeiramente. Jogo aéreo. Aéreo, pular de cabeça. Você entendeu? E eu falei, puxa vida, essas bolas aqui na área, tinha o Brito que fez, lá que o Brito saía bem, né? Mas eu fiquei muito preocupado dessa particularidade. Mas aquele negócio, você quando está numa seleção, se te coloca... Sacrifício, né? Vale. Todo sacrifício. Isso. Você não pode deixar de tentar, né? Muito bom. Porque muitas vezes você chega a um objetivo, e até um objetivo não só individual, mas coletivo, através de uns momentos desses. Deus escreve sempre por linhas tortas. Qual que é a diferença da emoção do menino campeão da Taça Brasil pro jogador experiente campeão do mundo? Eu vou te falar, você sabe que fica a gente de repente conseguir dimensionar isso, fala assim, não quero lá é mundial, o outro é só nacional. Brasileiro. Mas você era novinho. Mas eu vou te falar, viu? A gente não conseguia, às vezes, dar tanta importância e tanta responsabilidade que às vezes você estava assumindo ali perante quem. Agora está falando, você ia enfrentar um Santos, enfrentar aquele time maior do mundo, você enfrentar qualquer outra equipe aqui do futebol brasileiro, não era fácil. E a gente, então, sem aquela experiência maior, porque eu falava sempre assim, no chão eu até me garantia, mas de cabeça eu nunca tive boa impulsão. Sim. Agora, na zaga, o que você precisa ter também, independente da estatura, uma boa impulsão, é uma boa colocação. A colocação é fundamental ainda. Eu me lembro que, me permita citar um jogador que não chegou em seleção, o Wander, do América. Jogou no Atlético e depois no América. Garpete e Wander. Você vê o Wander, que tamanho que ele jogava. O Wander é mais baixo. Pois é, ele jogava de quê? Era quase zagueiro. Pois é. Então, estou falando, porque muitas vezes você não tem a estatura, ou você tem que compensar um pouco na impulsão, ou na colocação. Na colocação, isso. Então... Tempo de bola. Muito bom. Gente, o papo tá ótimo, mas nós temos que chegar no final do programa. Primeiro, eu queria, Ivan, agradecer a sua presença. Muito obrigado. Obrigado, digo eu. Não, obrigado. E quem quiser acompanhar suas histórias do futebol, você tem uma coluna, não tem? Tem uma crônica segunda e quinta-feira no Aqui, que eu estou contando casos, chama Casos do Ivan, eu conto casos, inclusive, daquela época do Colégio Arnaldo. Perfeito. Entendeu? Nós vamos descobrir o... Isso, muito bom. E um abraço pro Popó, né? Quem é o Popó? Paulo César Oliveira. Paulo César Oliveira. Grande amigo meu pai. Essa história. Muito bom. Legal demais. Adriano, obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço pela oportunidade de estar ao lado de um ídolo. Obrigado. Do mundo. Obrigado por tudo. Obrigado por ter vindo. E é isso, Elisa. Acho que nosso trabalho é isso. Registrar, deixar marcado essas pessoas que nos inspiraram tanto e fizeram tanto pelo nosso futebol. Boa. Esse é um dos objetivos do nosso canal também. Piazza, obrigado pela presença. Viu? Eu agradeço, peço desculpa. Eu já falo, sempre falei demais. Sim, sabe? Tá tranquilo. Mas dá vontade de contar tudo num só momento. Não dá, né? Não dá. Depois é você que uma volta. coisa puxa a outra, mas se Deus quiser, nós ainda vamos ter aí. Mas muito obrigado, viu, Piazza? Principalmente quando você
Aí, Um vai puxando uma história, né? É muito bom a gente recordar, e principalmente quando essa recordação te leva para bons momentos. Né? Isso. E a gente precisava fazer essa homenagem a você. E uma das coisas que eu deixo e quero frisar bem, que a gente vivenciou tudo isso no Cruzeiro, na seleção, etc., sempre com muita dedicação, com muito entusiasmo, com muita vontade, sabe? Mas é que eu falo que essa consciência precisa trabalhar isso bem na base dos clubes. Ela não vem sozinha. O futebol é um esporte coletivo. E como tal, não tem que conjugar o verbo na primeira pessoa do singular. Eu venci, eu ganhei. Não, nós vencemos, nós perdemos, isso. etc. Então, tanto que o futebol é coletivo. Então é preciso ser isso, ser muito bem trabalhado na base, porque muitas vezes você chega ao profissional, mas às vezes chega, quando vem da base, com alguns vícios, com algumas coisas que você tem que chegar, opa, peraí, né? Perfeito, Pedro. Então, obrigado, muito bom a gente ter a oportunidade de bater esse papo. Muito obrigado. A gente gostaria, se deixa, sabe como é que é, né? Até amanhã. Você aprendeu o caminho. Aprendeu o caminho, quiser, você nós volta vamos ter a aqui. oportunidade. Já sabe o caminho. Muito bom. Então, claro, com muito Bom, prazer. gente, chegamos ao final do nosso programa. Papo ótimo, não é? Espero que tenha sido bom para você também, com certeza, tá bom? Um dos grandes nomes do futebol mineiro, do futebol de Belo Horizonte, mas do futebol do Brasil, futebol mundial, o Wilson Piazza, nossa homenagem hoje do canal V Brasil e do BH Todo Dia. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço, e eu sobrei.